Bom dia, gente. Espero que estejam todos bem por aí. Bom dia. Hoje, 3 de março, terça-feira, estou com a responsabilidade e o prazer, né, de estar aqui com vocês compartilhando algo que Deus tem falado ao meu coração, né? Pastor Saulo nos convidou, anunciou aí que no mês de março seremos nós mulheres e às terças-feiras estarei aqui com vocês, né? E nos outros dias, outras irmãs queridas estarão também. E depois de um final de semana de tanto mantimento, né, gente, que confesso que fiquei um pouco. Falei, caraca, seguir isso aí vai ser um desafio, né? Mas espero poder compartilhar, mas aquilo que realmente, né, Deus tem falado e não eu, né? Vamos começar orando, irmãos? Senhor, obrigada por mais esse dia. Como sempre, agradecemos, Pai, pelas misericórdias do Senhor que se renovaram essa manhã sobre as nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque sem o Senhor nada somos, Jesus. Precisamos de Ti. Declaramos nessa manhã que somos do Senhor e queremos Te ouvir, Senhor. Que a Tua voz, através de mim, fale ao coração de cada irmão e que o Espírito Santo que convence esteja presente, trabalhando aquilo que precisa ser trabalhado na vida de cada um. E se fazendo presente no cuidado das mínimas coisas ao longo do nosso dia. Obrigada, Senhor, pelo seu amor, pelo seu cuidado para conosco, pela nossa igreja, pela vida de quem ministrou nesse final de semana as palavras. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem se revelado a nós e nos dê corações e ouvidos sensíveis para continuar ouvindo a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Amém. a professora que habita em mim vai propor que comece diferente um pouco hoje. Então, a meditação eu gostaria que fosse primeiro e depois a gente fizesse as orações. Eu acho que talvez vai fazer um pouco mais de sentido, né? Mas para além da didática, claro, né? Eu quero compartilhar algo que vem do coração de Deus, né? E quando o Saulo me convidou, né, para estar aqui. Óbvio, né, que eu fui orar e entender assim o que é que seria para nós nesse tempo, nessas 4 terças-feiras. E aí me veio no carro. Deus falou muito comigo dirigindo. Não sei o que acontece, assim, qual que é o mistério, né? Eu dirigindo, eu acho que é porque eu faço muitos trajetos ao longo do meu dia, talvez, né? E dirigindo, me veio assim, os atributos de Deus. Me veio essa expressão. Eu falei, mas que é isso, né? Porque assim, atributos, né, é uma palavra tão específica, né? O que que significa isso? E aí fui pesquisar, fui orar, fui entender. E quando eu falo em atributos, né, que são características, singularidades, aquilo que define, né, algo, a primeira coisa que vem à minha mente, né, sobre Deus é a paternidade, né? Eu não consigo dissociar, né, a característica de Deus a primeira coisa que vem é pai, Deus como pai, né? E aí fui pesquisar, fui ler e ouvir algumas palavras, né? E cheguei numa palavra do Paulo Júnior. Gosto muito do Paulo Júnior, né? Ele é bem complexo, mas muito profundo, então é aquela palavra que você tem que ficar bem atenta, né? E aí ele falou uma coisa que, nossa, virou a chave, assim, aqui dentro, né? Ele falou que o mundo não precisa que a gente revele ou que a gente fale, né, sobre Deus. Deus existe, existem deuses e as características e as atribuições de cada um, os atributos de cada um, tá aí, estão, né, difundidos e ditos por aí. Mas o mundo precisa de filhos que revelem o Pai. E isso me pegou assim, né? Isso me atravessou de uma forma que talvez mude a perspectiva, né, gente? A gente falar e revelar as virtudes de um pai. E eu entendo que talvez essa seja a nossa responsabilidade, né? Muito mais do que ficar falando sobre quem Deus é, sobre
o que que é esse Deus, quais as características dele, né? É o convite que ele nos faz, e que eu acho que ao longo de toda a palavra, né, nos traz, é o convite de revelar um pai, né? E a palavra diz que vê o pai quem vê o filho, né? Então, nós, como filhos, é que temos essa responsabilidade de revelar o pai. E aí, pensando nisso, gente, né, eu fui lá para João e o Saulo começou a falar disso na meditação de domingo. Quem estava aqui vai lembrar sobre paternidade, filiação, sobre escolher ser filhos, sobre filhos adotados. Eu espero que vá fazendo sentido aí, né, dentro de vocês. Então, em 1 João, desculpa, em João, capítulo primeiro, né? Começa falando sobre o verbo, e aí lá no versículo 10 começa. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, a primeira coisa, né, que eu entendo que é importante dizer aqui é que se falar sobre paternidade e filiação é falar também sobre escolha, né? Deus nos escolheu como filhos, e aqui fica muito claro, né, que se a gente escolhe ele como pai, né, a gente pode ser filho. Então, quando o Saulo falou, a Bruna não vai me deixar mentir, e é verdade, né? Para a gente ter um pai, gente, a gente precisa escolher ele como pai, né? A gente precisa escolher ser filho. E ao longo de toda, né, toda a Bíblia, nessas relações hierárquicas, né, a gente vai ouvir dizer sobre muito sobre paternidade, filiação e sobre escravo, sobre servo, né, nessa relação hierárquica. Então, eu entendo que quando a gente não escolhe ser filho, a gente acaba sendo escravo, automaticamente. Se não somos filhos, logo somos escravos. E racionalmente falando, assim, parece uma coisa tão distante, né? Mas pega isso no nosso cotidiano, essa mentalidade de escravo e não filho. Quando a gente entende que a gente precisa trabalhar o mês inteiro para receber um salário para ser sustentado, isso é mentalidade de escravo e não de filho. De filho que já recebeu tudo que o pai já entregou para nós, né? O que temos de direito como herança, né? Então é muito sutil, gente, essa mentalidade de escravo. Não é uma coisa tão escancarada assim, né? Então, escolher ser filho é um desafio diário de ter ele como nosso pai. E caminhando mais um pouco, né? Lá em Romanos 8, versículo 14, diz assim: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ó, a escolha de novo. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, mais uma vez, o Pai se revelando a nós, dizendo que somos filhos e não escravos, né? Paulo Júnior ele fala uma coisa que nessa mesma palavra, né? Que talvez o problema do mundo não seja a divindade, mas seja a orfandade. Talvez eu acho que a gente ainda não tenha descoberto, gente, de fato, Deus como Pai e assumir essa função de filhos, né? Lá em Malaquias, quando fala, né, a última promessa lá antes do Novo Testamento, né, que o coração dos filhos se convertam aos pais e dos pais aos filhos, né?
O que que quer dizer isso? Isso quer dizer relacionamento, né? Isso não quer dizer só, isso não é só sobre obediência. Isso é sobre relação. Isso é sobre relacionamento dos pais com os filhos e dos filhos com os pais. E aí, lá em Malaquias, ele diz o seguinte: o coração dos filhos se convertam aos pais, dos pais aos filhos, e ele traz aqui um adendo, né? Do contrário, eu virei e castigarei a terra, separando-os para destruição. Então, gente, eu entendo que quando não há, né, ou quando há ausência dessa paternidade revelada, e a gente assumir essa responsabilidade e esse privilégio, né? Porque ser filho é privilégio, de ser filhos, a destruição, a maldição, o castigo, ele tá aí e não sou eu que tô falando, né? É, quando eu penso sobre paternidade e filiação e adoção, todo mundo sabe que eu trabalho, né, com isso. E aí, lendo todas essas palavras e ouvindo tudo, né, que eu fui buscar, eu me lembrei de um caso, né? Um dos primeiros casos que eu atendi, sobre adoção, era uma criança que tinha sido recém-adotada com 4 anos. E essa criança, ela passou por muitas atrocidades, eu diria, né? Ele foi retirado dos pais, né, por negligência, por violência, e os tios assumiram a guarda. E esses tios, eles faziam rituais de magia negra. E nesses rituais, arrancar unha, queimar com melado, enfim, todo tipo de atrocidade que vocês imaginarem, né, para uma criança, ou não imaginarem, aconteceu com ele. E aí, logo que eu cheguei, né, para atender, a gente foi pintar. E ele fez um desenho assim, bem bonito, né? E ele veio com uma tinta preta e pintou o papel todinho, por cima do desenho. Eu falei, ai meu Deus, o que que é isso, né? E aí eu falei, mas o que que é que significa isso daqui? Ele falou, isso aqui é uma caverna. Eu falei, mesmo? Mas o que que tem nessa caverna? E aí ele começa a falar tudo que de fato aconteceu com ele. Nessa caverna tem pessoas que arrancam as unhas, que queimam com açúcar, que fazem e, né, projetando ali o que na história o que de fato era a história dele. E aquilo óbvio, né, irmãos, assim, me difícil ouvir, né? E, e aí eu falei, mas vamos tentar então contar uma história sobre essa caverna. E aí eu vi um buraquinho assim nessa caverna, né? Um espacinho do preto ali, né? Aí eu falei, mas olha aqui, tem uma luz aqui no fim do túnel, né? Tem um espaço aqui nessa caverna. O que que é isso? Aí esse menino foi adotado por um casal e o pai é pastor, né? Ele falou: a luz é Jesus. Ei, mesmo? E o que mais que tem nessa caverna? Aí ele falou: a mãe de Jesus. Aí eu falei: e como é que ela chama? Ele saiu da sala e falou: mãe, como a mãe de Jesus chama mesmo? Eu imagino que ele, né, não ouvia falar sobre Jesus lá nesse lugar, né? Maria, meu filho. E aí fomos contando a história. E quem mais? O pai de Jesus. E quem mais? O irmão de Jesus. E a gente foi contando essa história, né? Lá pelas tantas da história, a gente precisava encerrar a história. E ele veio com a tinta preta de novo. Eu falei, não é possível. Essa tinta preta de novo, né? Ele fez, gente, duas metades de coração separadas. Um coração separado no meio, um espaço. E veio com a tinta preta e fez uma espécie de costura, assim, sabe? Com a tinta preta das duas metades do coração. E eu falei, mas o que que é isso aqui? Né? E ele falou assim: isso aqui, tia Bruna, é para esse coração nunca mais partir. E aí eu disse a ele, né, que se dependesse de todos os personagens da história, né, de Jesus, da Maria, de José e de todo mundo que estava lá, aquele coração não iria mais partir.
né? É, e aí foi, eu acho que a única sessão que eu chorei durante o atendimento, né? Mas ele entendeu. Ele entendeu que tinha alguém por ele, que o adotou literalmente, e que ele tinha família, e que ele tinha um pai, e que por mais que esse coração tivesse se partido, e o nosso coração vai se partir, irmãos, fruto da queda, fruto das nossas más escolhas, fruto de uma série de coisas. Ele tinha um pai que cuidava dele e do coração partido. E a promessa de Deus é essa, que ele cuida de nós como um pai. E se a gente entende que nós somos filhos, tá? E que todos nós somos filhos, nós temos irmãos. E isso nos traz, além do benefício da filiação e do cuidado do pai para com a gente, uma responsabilidade, que é de ter uns aos outros como irmãos, da mesma família, de um mesmo pai. E aí o Paulo Júnior falou uma coisa tão interessante em um outro momento, né, que eu já ouvi ele falando assim, se a gente entendesse que o outro fosse irmão, né, gente, a gente não precisaria ficar fazendo vaquinha quando o nosso irmão missionário fosse viajar não sei para onde, porque a gente mesmo resolveria entre a gente. Família. Na minha família é assim, minha avó teve doente em janeiro, né? É automático, a gente senta, resolve, divide quem vai ficar, como que vai ficar, porque é família. Mas aí a gente tem que ficar fazendo evento, rifa, mesa missionária, não sei o quê, porque nós não entendemos que somos filhos de um pai e temos irmãos. É, então, né, acho que o convite para minha reflexão hoje é essa, né? É, primeiro pensando que filiação é uma escolha, primeiro de Deus para com a gente, segundo nosso para com ele, terceiro que se a gente não é filho, a gente é escravo, não tem outra definição, né? E se somos filhos, temos irmãos, e somos da família, da mesma família. Nesse sentido, irmãos, não tem como eu trazer, né, outras coisas que não é a realidade que eu vivo. A primeira oração que eu queria convidá-los a fazer é sobre a paternidade do mundo real concreta, né, para além da paternidade de Deus para conosco. Eu não sei se vocês sabem, né, mas são os dados assustadores que temos, né, de crianças sem o registro de um pai. Se aqui no concreto a gente tem dificuldade de ter pai para os filhos, imagina no mundo que não é concreto, né? No ano de 2024 e 2025, 20 mil crianças foram registradas sem pai, só com o nome da mãe, no Brasil. Para mim é assustador esse dado, né? E se a gente tem a mentalidade de filho e de irmão, esse dado vai incomodar, precisa incomodar. Caso contrário, não vai incomodar, não. Né? Porque o escravo ele tem isso, né? Não é problema meu, é problema do patrão, não é problema meu, não. Mas o filho, o irmão se incomoda, né? Então a primeira oração é para que por essas crianças, né? Essas 20 mil crianças do mês de 2024 a 2025, fora dos outros anos. Eu peguei um dado recente, né? Para que Deus tenha misericórdia delas, né? E que a gente, assumindo função de filhos, revelemos o Pai, já que elas não têm nem o Pai concreto, mas revelemos o Pai a elas. E eu queria chamar você, Lárcio, né, que estava falando aqui sobre a sua responsabilidade que tem assumido, né, do cuidado com as crianças, de talvez profissionalizar esse cuidado, né, de ter ferramentas para exercer esse cuidado. Então, ore por essas crianças e o que Deus colocar no seu coração. Ô Espírito Santo de Deus, às vezes a gente não precisa nem falar mais nada, Senhor. O Senhor fala, cada um dentro de si. Eu creio que cada um que está aqui
já ouviu muito mais do que eu possa falar qualquer coisa aqui, Senhor. Creio que o Senhor Espírito Santo é perfeito em dar discernimento para as nossas vidas, como responsabilidade, ó Deus, de um corpo de Cristo, em amar cada criança, Senhor, em dar o direito a ela de crescer e que talvez não tenha um pai ou até uma mãe, mas de sermos uma família que é onde dê paternidade, maternidade, vindo do teu amor na vida de cada um. Isso é muito sério, porque temos o Sábado Luz aqui com crianças que têm N histórias, Senhor, cada uma com a situação vulnerável, muito difícil, muito complexa. A gente sabe que esse mundo hoje, ele traz isso cada dia mais constrangedor para dentro de uma casa, de um lar, de um barraco. Mas esse mundo existe, a Igreja de Cristo. E somos nós, Senhor, com essa responsabilidade de pararmos de olhar mais ainda para nós, para nossa casa, comprar coisas e coisas, Pai. Gastamos sim, a Bruna não está errada nunca, Senhor, nessa questão. Gastamos e gastamos, Senhor, sem medidas com as nossas vidas e não lembramos da vida de cada criança que vem aqui no Sábado Luz. E eu estou falando, como a Bruna disse, eu estou falando só daqui. Agora imagina essa cidade de Uberlândia, o estado, o Brasil, o mundo, Senhor. Tamanho da necessidade. Milhares e milhares de crianças, ó Deus, esperando um pãozinho para comer agora de manhã, meu Deus do céu. Fala mesmo, Senhor. A gente precisa quebrar a nossa cara, Senhor. A gente precisa, Senhor, é, tomar decisão muito mais sérias, ó Pai, em relação a essas crianças que o Senhor nos entregou aqui para cuidar. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Faça com que a gente, ó Deus, mergulhe muito mais nesse propósito, ó Deus, desse ministério infantil, com os nossos filhos, netos, em dar a eles, Pai, realmente a tua palavra, ensinando eles a caminhar no caminho do Senhor, meu Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, que esse Espírito agora em nós, Pai, que está mexendo dentro da gente, ó Deus, faça com que a gente converse uns com os outros dentro da igreja aqui, Pai, ligue um com o outro e se disponha um pouco mais, ó Deus, em prol dessas crianças, ó Pai, que a gente tem recebido aqui. E no mundo todo, ó Deus, que elas encontrem um amor que vem do Senhor na vida de alguém, sim, Pai, para receber essa parte de paternidade, maternidade, para que, assim como essa criança, Pai, por um momento na sua vida viu escuridão, mas que lá no fundo do coração dela, ela possa enxergar essa luz que é Jesus Cristo, sim, e que essa luz ela seja, ó Deus, levada por cada um de nós, Senhor, para que a gente, ó Deus, possa ver essa criança depois de uma escuridão tão grande na vida dela, ver um sorriso ali, porque ela hoje ela pode enxergar de forma diferente a vida dela. Em nome de Jesus, amém. Amém, Laércio. Amém, Laércio. Opa, meu áudio estava desligado. Ligada, Laércio. Irmão, se a gente entende que tem 20 mil crianças sem registro de pai, a gente entende que tem 20 mil crianças com mães solo, né? E nós temos realidade de mãe solo dentro da nossa igreja, né? Um número expressivo até, né? Então, a minha próxima oração, né, é por essas mães, né? Não é à toa, gente, que
A Bíblia fala que a religião pura e verdadeira é cuidar dos órfãos e das viúvas. Talvez, né, pensando aqui sobre essa palavra, eu entendo que orfandade não necessariamente quer dizer no sentido literal, né? Mas de quem não entendeu ainda que tem um pai, né? E assim como essa criança, só um adendo que eu esqueci de falar, né? Esse menino, ele tinha um nome, gente, um nome bem diferente, assim, para não falar feio, né? Psicólogo, quando quer falar que uma coisa é feia, fala que é diferente, né? Para ser, assim, profissional, né? E aí, por uma questão de segurança, né, foi determinado, mesmo que essa criança já tivesse 4 anos, a juíza liberou que mudasse o nome, né? Por uma questão de segurança mesmo, né? E que essa criança não fosse adotada lá no estado dela, né? Viesse ser adotada em outro estado. E aí, essa criança, vou pegar aqui, o pai chamava Cirlei, tá? E aí, eles escolheram que a criança chamasse Cirlei Filho, entenderam? Não vou falar o nome aqui para não expor, né? E aí, pensa, a criança já tinha 4 anos, gente. Uma criança de 4 anos já sabe falar o nome dela, né? Pensa aí no Mikael, né? 4 anos. E aí, eles estavam com medo, né? Chegar nos lugares e falar, qual que é seu nome? E ele falar o nome antigo, né? Mas na primeira oportunidade, né? Esse menino falou com segurança: Eu sou o Cirlei Filho. Então ele assumiu, ele entendeu, ele escolheu ser filho, né? Só essa adenda aí que eu esqueci de falar, né? Mas nesse caso, ele foi adotado por pai e mãe, né? Mas tem até crianças que são adotadas também por mães solos ou por pais solos, né? E aqui eu não vou problematizar isso, não, porque a gente daria pano para manga, mas voltando, falando das mães solos, né? Eu queria que a gente orasse por elas agora, para que o Senhor as fortalecesse, para que nós, enquanto comunidade, enquanto irmãos, também fosse apoio e assumíssemos a nossa responsabilidade para com elas e com os filhos delas, né? Eu quero chamar meu pai. Meu pai tá aí, tá, né? Meu pai, que foi e é um bom pai. Oi, meu bem. Faz essa oração por nós, pai. Para as mães Para as solo, mães, né? pras mães solo, por favor. Ah, tá bom. Senhor Jesus, nessa manhã, Pai, nós queremos te louvar, agradecer, ó Deus, pelo Pai que o Senhor é. Nosso Pai querido, que cuida da gente, ó Pai, que nos ajuda, que nos consola, que nos protege, que nos unge, que nos direciona, Pai. E nós te louvamos nessa manhã por isso, Jesus. Agora, Jesus, quero colocar diante do Senhor, ó Pai, as mães que são só, Pai, que cuidam de filhos e faz o duplo papel, Jesus, de pai e mãe. Nós sabemos que são tantas, ó Deus, que existem aqui. Eu conheço muito essa realidade, Jesus, ali no Dalmir, eu trabalho ali, trabalho com pessoas que, muitas mães solos, toda entrevista que você vai fazer, são mães e perguntar cadê o pai? Não, não tem pai. Então são muitas realidades diferentes, pai. Eu entendo o sofrimento, vejo, acompanho, muitas vezes essa realidade aqui, ó pai, porque eu trabalho só com mulheres e com muitas mães que são solo. Muito interessante isso, pai. Então, Jesus, que o Senhor dê graça a essas mães, ó Pai. Que o Senhor dê discernimento, dê unção vindo do Senhor. Dê, ó Pai, sabedoria, Jesus, para conduzir esses filhos, ó Pai. Conduzir essas crianças, ó Pai, em um mundo já tão difícil e sem pai, Jesus. Meu Deus, ainda mais complexo, Jesus. Então, Pai, só pelo Senhor, só pelo Pai, que é o Senhor verdadeiro, Jesus, que nós podem continuar e criar seus filhos, ó Deus, no teu conhecimento. Sem o Senhor no meio, Pai, meu Deus, muito difícil, Jesus. Então, que o Senhor esteja no meio disso, Jesus. Que o Senhor assuma essas crianças ao Pai como um verdadeiro Pai que não tem na terra aqui. Que o Senhor seja Pai dessas crianças, ó Pai. E que o Senhor ajude essas mães, Jesus, a conduzir seu lar, sua casa. E faça dessas crianças, ó Deus, filhos. Filhos, ó Pai. E que dependa do Senhor. Essa é a minha oração nessa manhã, Jesus, e que o Senhor livre e guarde essas crianças, ó Pai, com tantas dificuldades e realidades diferentes.
No nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Amém. Bem, irmãos, continuando, eu gostaria que nós orássemos por nós agora. Pai, desliga seu microfone. Que orássemos por nós, né? Que estamos aqui, por nós, filhos, né? É, que a gente, de fato, gente, assuma esse lugar de filhos e de irmãos uns dos outros, da mesma família, né? Da família de Deus, né? É, como eu falei, é muito sutil, gente, essa mentalidade de não filho, de escravo, né? De quem não entendeu que já recebeu por direito a herança. De novo, isso não é só benefício, isso é responsabilidade também, né? Um filho, ele entende a responsabilidade dele, ou deveria entender, né? Às vezes os pais chegam lá no consultório e falam, mas eu dei tudo, né? Tudo o quê? Abençoado, que você deu para o seu filho, tudo que ele precisava na hora que precisava, né? Mas o nosso pai sabe a nossa necessidade, muito mais que nós, nosso pai do céu, né? Então, que a gente, assumindo esse lugar de filho, também receba tudo o que o pai tem para nós na leitura dele da nossa necessidade, e não na nossa leitura da nossa necessidade, né? Como diz o versículo, Senhor, é o nosso pastor, e nada faltará, nada do que ele entende que não precisa faltar, e não o que a gente entende. E quando a gente não entende disso, a gente age como escravo e não como filho. Quando a gente rejeita a vontade do pai, a gente escolhe ser escravo. Tá vendo, gente, como é sutil? A gente acha que é grande, são grandes coisas, né? E não é, né? O que nos faz filho e o que nos, né, nos deixa de fazer filhos. Então, eu queria que essa última oração fosse uma oração por nós, para que nós entendêssemos e recebêssemos e escolhêssemos todos os dias Deus como Pai e sendo filhos dele, tendo uns aos outros como irmãos e fazendo aquilo que, né, Deus nos chamou para fazer enquanto seres humanos, que é pertencer à família dele. É para isso que a gente está aqui, para a gente ser da família dele. E se a gente é família, como eu falei, a gente resolve entre família, né? A gente senta, fala, resolve, faz e não precisa ficar nessa coisa que a gente fica fazendo, né? Quase que assim, implorando, pedindo, pelo amor de Deus, ajuda aqui a irmã que quer ir lá para não sei aonde. Que miséria a nossa, né? Tiagão, você faz essa última oração por nós, por favor? Agora, Senhor Deus, Pai querido, escutando tudo isso, as orações, a palavra da Bruna, o que o Senhor colocou no coração dela, Deus, a profissão dela, eu aqui fazendo parte dessa família, mas tão longe geograficamente, pensando nas minhas necessidades, um pouco egoístas, pensando na necessidade das crianças do Sábado Luz, Deus. É inevitável não pensar família, é inevitável não falar dos nossos erros, Pai, das nossas falhas, Deus. Mas como ela bem falou, a Bruninha, Deus, é consequência de um pecado, de uma queda, de um coração longe, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Deus. Perdoa o nosso egoísmo, nosso orgulho de sentar no trono e falar que aqui mando eu, Deus. Nos perdoa, Deus. Tome a direção da nossa vida, Pai, de novo, Deus. Abençoe essa família amada, Vide. A partir desse nada que é Uberlândia, Senhor, desse pontinho aí no Cerrado, Senhor, abençoa a gente. Eu pensando nas minhas filhas, Deus, como pai, quero que cresçam em estatura, eu quero crescer, que elas cresçam com a melhor referência de pai, com a melhor referência de mãe, e acima de tudo, que elas consigam olhar para o Senhor e decidir ser filhos do Senhor, Deus. Oh, Deus, nós como igreja, Deus, como essa família que a Bruna fala, que a gente aprende a assumir responsabilidades um dos outros. Quando a gente fala em crescimento, a gente cresce não só em corpo, mas em estatura.
vendo Jesus, o Senhor mesmo, Deus, com 13 anos, pregando na sinagoga, com entendimento, a voz do Senhor sendo falada ali, Deus. Que a gente cresça em maturidade, Deus. Maturidade de sentar, como a Bruna falou, e resolver problema. Trazer o problema e ser a solução desse problema, Pai. Oh, Deus, tem misericórdia de nós. Nos faz maduros os homens, Senhor. Que os homens assumam os papéis da casa, Deus, a partir de mim, a partir dos que estão aqui. Em nome de Jesus, Pai. Que assuma as mulheres que não têm marido, que assuma os filhos que não têm pai, Deus. Em nome do Senhor Jesus, que a gente cria vergonha na cara, Deus. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Jesus. Ó Deus, vem sobre nós com teu reino. Vem sobre nós, Senhor, com tua direção, Pai. Senhor, fale com a gente, nos direciona, Senhor. Nos direciona, Senhor. Nos revela a sua vontade, seu coração cada dia, Deus. Nos move, Deus. Ô, Pai, tira a gente do nosso conforto, Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Tem misericórdia de nós, Deus. Em nome de Jesus, Deus, tem misericórdia de nós. Abençoe a todos, Deus, que assumimos essa mentalidade, essa responsabilidade de filhos, não de escravos, que não buscamos a nossa vez, nós buscamos erguer a voz em teu favor, que cumprimos o teu propósito genuíno, Senhor. Em nome de Jesus, que revelamos virtude sobre a vida de cada um, Deus, a partir da orfandade, da viuvez, Senhor, que revelamos os teus propósitos a partir disso, Senhor, que revelamos o Senhor, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós te oramos e te agradecemos, Deus. Amém. Amém, Tiagão. Amém, Amém. irmãos. Desejo então hoje um dia de revelar virtudes do Pai, e não só hoje, mas todos os dias. Terça que vem estamos aqui novamente falando sobre mais virtudes do nosso Pai e nas outras terças-feiras também. Deus abençoe cada um de vocês. Um abraço. Tchau, tchau.